boa tarde, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Vamos gravar mais um vídeo. Opa, o cabelinho tá meio desarmado aqui atrás. Vamos gravar mais um vídeo. Eu tô aqui para gravar esse vídeo, para conversar com você que vai fazer a prova do exame de ordem, a primeira fase do exame de ordem, que vai ser agora no próximo domingo. Você está se preparando? Você já estudou muito para fazer essa prova? Você já estudou todas as matérias pertinentes que vão cair nessa primeira prova, que é uma prova de múltipla escolha, né? Uma prova objetiva. Tá pronto? Perfeito. Eu também estava. Eu me formei em Direito, sou Lady Letícia, me formei em Direito no ano de 2019 e no final do ano de 2019 eu fiz a minha prova do exame de ordem de primeira fase, né? E eu não passei. Como muitos não passam logo na primeira vez. Aceitei bem não ter passado, né? Porque todo mundo fala o quê? Que é uma prova muito difícil, que é uma prova que é realmente para que você não passe e um monte de coisas que eu ouvi. 2020 tivemos a pandemia, não houve prova do exame de ordem e 2021 voltou a ter o exame. Eu fiz o exame de ordem. Vamos ver se vai melhorar aqui, gente, com essa ring light. Melhorou? Acho que melhorou, né? Tá mais claro. E aí eu fiz em 2021 o exame de ordem. Resultado, eu não passei novamente. Nesse momento eu me senti muito mal, eu me senti muito triste. Porque eu comecei a pensar se o direito realmente era o meu caminho, se eu realmente tinha capacidade. Eu me questionei de todas as formas, mas eu me questionei e isso não foi saudável, não foi uma coisa bacana pra mim. Eu fiquei muito mal. Eu engordei, eu fiquei depressiva, eu fiquei péssima. Eu lembro eu chorando pro meu marido, sabe? Eu conversando com uma amiga, falando, eu acho que não é pra mim. Foi horrível, gente. Eu acho que muitos de vocês talvez já tenham passado por isso, né? E aí eu ficava só pensando nas pessoas que eu conhecia que tinha feito de primeira vez e já tinha passado na primeira, na segunda, já estava trabalhando. Então eu só focava no lado negativo da prova. E aí fiz novamente a prova de primeira fase. E eu não vou falar aqui com vocês a de segunda, eu vou fazer depois um vídeo sobre a segunda fase. Mas aí eu fiz novamente a prova de primeira fase e passei. Na verdade, eu fiz 2 vezes depois a prova de primeira fase e passei, tá? Então, eu fiz 2, reprovei, fiz 2, passei. Quando eu passei nessa prova, eu comecei a analisar algumas coisas. Por quê? Porque quando eu passei na primeira fase, eu fui para a segunda. E aí depois eu vou te contar a história da segunda fase. Mas o que eu observei? Eu ia para a primeira fase com um estigma dessa prova extremamente negativo. Então, o que ficava rodando na minha cabeça? Que a prova era um monstro, que a prova era deste tamanho e eu era deste tamanhozinho, que a prova era muito difícil de passar, que era impossível de passar, que essa prova não devia existir, que a gente devia se formar, já sair da faculdade e poder trabalhar, porque a profissão X não tem, a Y também não tem. Que incoerência, que injustiça. Então, tudo de ruim eu atribuía a essa prova. E aí quando eu chegava e sentava na sala e pegava a prova de primeira fase, o meu drive já era completamente negativo. E o que acontecia? Mesmo eu tendo conhecimento, tendo conteúdo, eu precisava afirmar tudo o que eu pensava. Então eu atraía um resultado para essa prova que afirmasse tudo o que eu pensava a respeito dela, que era impossível de passar, que ela era um monstro, um bicho-papão que me engolia. E aí eu só tive essa sacada quando eu fui fazer as provas de segunda fase, que eu vou contar no outro vídeo. Então você fica aí depois para você ver a história de segunda fase. Então para você que vai fazer a prova do exame de ordem no próximo domingo, eu te digo o seguinte: você precisa ter estudado, porque você precisa ter conhecimento teórico. Existem vários cursinhos maneiros. Aliás, eu fiz cursinho já com 3
escolas diferentes, né, de cursinho. Então, assim, eu conheço 3 e posso até fazer uma avaliação disso. Depois vocês deixam no comentário se vocês querem saber. Quando eu observei que eu não podia deixar essa prova ser maior do que eu, deu certo. Então, você precisa ter, sim, o conhecimento teórico, a base teórica, jurídica, né? Você precisa conhecer os assuntos de todas as matérias que vão cair. Óbvio que existe uma forma de você estudar que você não vai conseguir exaurir absolutamente toda a matéria de todas as disciplinas de direito, mas tenha conhecimento teórico suficiente para fazer essa prova. E quando você chegar, olha para essa prova com amorosidade. Não olha para essa prova como se ela fosse muito maior do que você. Como se ela fosse a prova intransponível que ninguém passa. Que não faça isso. Não cria esse drive mental. Anula isso. Você estudou 5 anos ou até mais para fazer essa prova. Você acha que você não tem capacidade? Você fez uma das faculdades mais difíceis que existe no nosso país e você conseguiu se formar. Ou você está se formando. Olha a sua magnitude. Olha como você é uma pessoa grande. Olha como você é uma pessoa capaz. Não fica olhando, não fica dando bola para o que falam de negativo a respeito da prova. Que a FGV é ruim, que a correção da FGV... Não faça isso. Olha o lado bom. Olha que essa prova é mais um degrau que você vai subir para você poder exercer a profissão que você escolheu e, através dela, levar bênçãos, levar justiça para a vida de muitas pessoas. Porque a justiça é um instrumento que você vai manipular. Use com sabedoria. Use para ajudar as pessoas. Use para o bem. Mesmo porque tudo que a gente faz retorna, a vida é um espelho. Quando você pegar essa prova no domingo, exprima um sentimento de gratidão, de que você está ali porque é um mérito seu, porque você estudou. Olha para essa prova e fala: você é minha amiga, você é só mais um degrau que está me alicerçando para eu poder exercer essa função, essa profissão que eu escolhi para a minha vida, para através dela ajudar as pessoas. Faça as pazes com a prova. E não tenha dúvida que quando você conseguir exprimir esse sentimento de gratidão por estar ali, a prova vai ser sua amiga. Fecha seus olhos. Se imagine agora com o caderno de prova na mão, com a sua caneta ao lado, com a sua água, com o seu chocolate. E visualiza você tendo êxito nessa prova. Porque é exatamente isso. Se você conseguiu conceber isso na sua mente, se você conseguiu visualizar isso e sentir que você já passou, acredite, você passou. Você fez 40 pontos ou mais e essa prova é tua. E é assim, em tudo na vida. Para a prova da OAB, para as coisas que você quer. Faça as pazes com a prova da OAB. Desejo para você muita sorte, muito conhecimento. Desejo para você paz no momento de fazer essa prova. Tenha certeza que na segunda fase você também vai ter êxito. Continue aí comigo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E aqui a gente vai falar de várias questões, porque eu gosto de falar. Estava quietinha, tinha parado de gravar, de falar com vocês, mas eu gosto de falar, sempre gostei e acredito que Deus me deu esse dom de falar e eu gosto de falar. Então fica aqui comigo no canal, se inscreve se você ainda não se inscreveu, dá um like, me patrocina, por favor, compartilhe com quem você acredita que vai fazer sentido essa mensagem e boa sorte, boa técnica, já deu tudo certo. Boa prova para você no próximo domingo. Bate-os!